Bom dia. Digam se estão me ouvindo, estão me vendo. Ok. Sim, Henrique, é bom, né, de vez em quando, tirar para lavar. Vamos começar então hoje, né, a gente tem aí algumas coisas para conversar hoje. E primeira, né, dessas coisas que a gente tem para conversar, eu creio e espero que vocês tenham visto que eu mandei, né, na plataforma Iônica e no Clipe Escola, deixei lá a programação do bimestre. Tá? Vocês chegaram a ver? Alguns eu consegui ver que leram no Clipe Escola. Ok. A gente vai conversar então sobre essa programação, que nada mais é que uma programação. Ou seja, o que a gente vai fazer do início do bimestre até o fim. Tá? O que o pessoal do oitavo ano comentou, e que eu parei para pensar realmente é verdade, é que esse bimestre parece ser bem longo. Tá? Então a gente começou agora metade de julho praticamente, e a gente vai até início de outubro, com o terceiro bimestre. Tá? Aquela coisa, né, gente? Primeiramente, a gente não tem previsão de retorno presencial ainda. Né? Isso depende de inúmeros fatores, né, entre eles, né, a autorização do governo do estado para que, caso haja segurança, né, da saúde, para a gente retornar. Então, a gente ainda não tem essa previsão. E aí, a programação do bimestre, ela segue normalmente, né, nesse modelo que a gente já vem fazendo. Caso a gente retorne, né, a programação continuará a mesma, não vai mudar praticamente nada, tá? Então, eu já deixei lá tudo agendado, semana após semana, do início ao fim do bimestre, o que a gente vai fazer, tá? Com datas e tudo. Quem não leu esse arquivo, dê uma olhadinha lá, tá? Eu vou comentar com vocês semana após semana agora o que a gente vai fazer, né, para a gente ficar aí alinhado nesse terceiro bimestre. Só deixa eu abrir no meu celular aqui para eu acompanhar. Deixa eu achar. Quem ainda não está usando o Clipe Escola, por algum motivo, né, dos pais, né, tenta dar uma insistida para que todo mundo consiga acessar. Por quê? Porque é um meio de comunicação muito rápido, né? Todo mundo recebe a notificação na hora do que a gente está enviando, e é uma plataforma, um aplicativo que a gente vai continuar usando, mesmo quando no futuro, quando a gente estiver tendo aula presencial, a gente vai continuar usando o Clip Escola. Então, veio para ficar. Então, é importante que todo mundo tenha essa prática de estar acessando lá. Ok. Também vai ser para chamar atenção, caso necessário, mandar uma mensagem para o pai, direto, a gente manda direto, né? Posso selecionar lá para mandar para o responsável, né? Então é bem legal isso. Isso mesmo. E também daí é só baixar o aplicativo na Play Store ou na App Store, se for iPhone, Play Store se for Android. Baixa o aplicativo lá no celular, é bem levinho. E ele sempre notifica quando chega mensagem do professor, agendamento de alguma coisa. Sempre está chegando lá. Então, primeira semana da nossa programação. Essa semana do dia 20/7 a 24/7. Deixa eu enviar aqui no chat, eu vou enviar esse arquivo para vocês. Tá na Iônica, como eu falei, tá no Clipe Escola, mas vocês podem acessar aqui agora. Vai chegar aí no chat para vocês o arquivo. Programação para o terceiro bimestre. Já chega. Quem quiser abrir,
né? Pode abrir o arquivo. Só ver, foi. Só clicar aí no nome do arquivo que já abre. Aí no chat mesmo. Na primeira semana, do dia 20 ao 24/7, a gente vai fazer uma introdução à unidade 5 e conversar um pouco sobre essa programação, né? E tem um texto que eu pedi para vocês lerem para hoje também, a gente já vai comentar sobre daqui a pouco, tá? Quem não leu, não tem problema, a gente vai ler junto. Estejam com a apostila aí com vocês, daqui a pouco a gente vai usar. Então já podem pegar, que daqui a pouco a gente vai usar. Na semana 2, que é a semana que vem, a gente vai ter o nosso primeiro conteúdo gramatical da unidade 5, que é expressar possibilidade. E é algo já parecido com o que a gente já vem trabalhando nos outros bimestres, e não vai ser nada muito de novidade assim para vocês. Tá? Mas essa aula de conteúdo gramatical vai continuar seguindo aquele modelo que eu vou gravar no colégio, a aula, postar no YouTube e compartilhar com vocês na plataforma. Tá? Por quê? Porque o conteúdo, quando explicado na aula gravada, eu tenho mais controle, né, do tempo e do planejamento, e também vocês podem reassistir, assistir várias vezes, e a gente reserva a aula online para recados, para trocar, né, alguma informação, para corrigir algum exercício, corrigir prova, para interagir, né, essas outras coisas. Eu não vou explicar nada novo na aula online. Por quê? Muita gente às vezes não pode participar, ou às vezes a internet não está ok, às vezes trava, às vezes, né? A aula online a gente reserva para coisas mais pontuais. E o conteúdo fica sempre disponível no YouTube, tá? Então, hoje eu vou gravar a aula da semana que vem, vai estar disponível para vocês lá na plataforma, tá? Na semana 3, já algumas da apostila, tá? Vou introduzir algum conteúdo aí também nessa semana 3. Na semana 4, a gente vai, né? Vou passar as primeiras instruções para vocês no dia 10 de agosto do nosso primeiro trabalho. Tá? Dia 10 de agosto eu passo as instruções do trabalho, igual eu fiz no bimestre passado, gravei no colégio, tá? Passo as instruções e vocês vão ter que entregar esse primeiro trabalho até dia 28 de agosto. Então, dia 10 de agosto eu passo o trabalho e dia 28 vocês entregam, né? Então, vai ter aí 18 dias, pelo menos, para fazer. Tá? Isso talvez não fique exatamente que eu passe exatamente no dia 10, porque eu vou gravar esse vídeo com orientações para o trabalho na semana do dia 3. E aí depende de edição do vídeo, até subir para o YouTube, pode ser que passe um pouco do dia 10, mas na semana do dia 10 vocês já vão ter as orientações do trabalho. Tá? Vai ser um trabalho simples, né? Vai estar a orientação no YouTube e o vídeo do YouTube vai ser postado na Iônica. Como foi bimestre passado. Eu gravei, ficou no YouTube e eu postei lá na Iônica para vocês as orientações, tá? Do que fazer no trabalho. Beleza? Esse vai ser o primeiro trabalho, que vai ser para entregar no final de agosto. Assim a gente finaliza a unidade 5. Beleza? No dia 17 de agosto, a gente começa a unidade 6. Tá? Aí na semana 5 do nosso bimestre, que vai ser lá no dia 17 de agosto, a gente vai fazer a introdução da unidade 6, vou apresentar para vocês o que a gente vai trabalhar, a gente vai ler um texto, como a gente vai fazer hoje, né, fazer algumas atividades de introdução da unidade 6. Na semana 6, que é no dia 24 de agosto, a gente vai ter o segundo conteúdo gramatical do bimestre, que é imperativo e pronombres. Tá? Imperativo e pronombres, né, que é lá na página 70 e 71. Lá no 24 de agosto que esse conteúdo vai estar disponível. Da mesma forma, vou gravar no colégio e vou postar na Iônica, postar no Clipe Escola para vocês. Tá? Na semana 7, que é a semana do dia 31 de agosto, a gente vai fazer mais algumas atividades da apostila, tá? Da unidade 6. Eu introduzir também algum outro conteúdo que eu ainda não planejei, mas não vai ser muita coisa nessa semana. E aí, na semana seguinte, que é a semana do dia 7 de setembro, a gente vai ter o segundo trabalho. Tá? Então, dia 28 de agosto, vocês vão entregar um trabalho. E no dia 7 de setembro, eu vou passar o outro para entregar no dia 25 de setembro, no final do mês. Tá? Então,
dois trabalhos. O primeiro, de 10 de agosto a 28 de agosto, e o segundo, de 7 de setembro a 25 de setembro. Tá? Vai ser essa semana do dia 7. Apesar que dia 7, não vou passar no dia 7 exatamente. Vai ser nessa semana do dia 7. Tá? No Clipe Escola, você pode, Mariana, entrar em contato com o Thiago da coordenação, que o pessoal te ajuda vocês, tá, para acessar. Eles estão também entrando em contato com as famílias que ainda não acessaram o Clipe Escola. Então, pede ajuda para eles, que eles dão uma força para vocês. Tá? Então, são dois trabalhos nesse bimestre. O bimestre passado foi um só. Aí com um prazo mais curto. Esses são dois com prazos bem mais longos e as datas já estão aí para vocês não terem surpresa nenhuma. Beleza? E aí, assim a gente vai finalizar a unidade 6. Unidade 5 e 6 é o terceiro bimestre. Na semana do dia 14 de setembro, a gente vai começar. O Thiago está agora trabalhando com um número próprio da coordenação ou no chat do colégio, aquele que o Henrique mandou o link. Se você puder mandar o link de novo, Henrique, isso mesmo. Lá no site do colégio tem um chat, eles respondem lá. Tá? Na semana do dia 14 de setembro, a gente começa, então, a revisão para a prova. Né? A revisão vai ser naquele formato. Aula gravada no colégio, aula online, né, e atividades de revisão. Então, aí eu vou fazer nessa semana. A nossa prova, segundo a agenda física, é no dia 22 de setembro. Então, na semana do dia 14, a gente faz revisão. Na semana do dia 22, é a prova. Beleza? E aí, a gente já encaminha para o fim do bimestre. Né? Daí tem a semana do dia 28 de setembro, que ainda vocês vão estar fazendo provas de outras disciplinas, e eu não vou dar atividade, não vou dar conteúdo nessa semana. A gente vai só corrigir a prova, e aí vou dar as instruções aí para quem ficar para recuperação mais para frente. Beleza? Então, essa é a programação geral do bimestre. Unidade 5 e 6. Tá? Acessem essa programação para vocês estarem cientes. Toda semana eu vou atualizar para vocês. Falar, olha, essa semana a gente vai fazer tal coisa, né? Vai ter trabalho, não vai ter, vai ter atividade, não vai ter, como que vai ser? Ou se tiver que mudar alguma coisa, também eu vou avisando vocês. Então não precisa decorar agora datas de entrega das coisas, é só mais para vocês estarem cientes, mas eu vou lembrar vocês depois. Beleza? Até aqui alguma dúvida sobre a programação do bimestre? Sim, não? Respondam aí que eu vou tomar uma water. Surge um no chat, do nada. Ok, então. Hidrate-se, exatamente. E nessa programação, gente, também está lá a avaliação de vocês. Vai ser meio parecido com o bimestre. Eu não gosto de dar 1 milhão de notas, né? Nota para isso, nota para aquilo, nota para isso, nota para aquilo. Eu prefiro juntar. Então, a nota 1 vai ser participação nas aulas online, acesso à plataforma Iônica, fazer atividade que tiver na plataforma Iônica, plataforma Mestre, né? Esses acessos de vocês, né, que contam como participação, valem uma nota 10. Essa é a nota 1. A nota 2 é os trabalhos. São 2 trabalhos, cada um vale 5 pontos, que somam mais 10. A nota 3 vai ser a nota da prova bimestral, que também vale 10. Aí soma os 3 e divide por 3 e dá a média. Tá? Não. Não dá para passar só com a nota da prova. Isso aconteceu com muita gente de que foi mal na prova, mas fez os trabalhos, fez a plataforma, acessou as coisas e ficou acima da média.
Em contrapartida, teve gente, inclusive, que foi bem na prova, não entregou o trabalho e ficou para recuperação. Tá? Então, tem coisas que é mais para ajudar, na verdade. Não deixem para conseguir nota na prova, porque às vezes a prova a coisa aperta e vai ficar um pouco mais complicado. Tá? Mas eu vou atualizando vocês durante vai estar valendo, não vai estar, como que vai estar o andamento das coisas. Beleza? Então aproveitem os trabalhos que não é difícil, porque vai ser coisinha simples, né? É mais ou menos naquele modelo que a gente fez no bimestre passado. Foi um trabalhinho assim para vocês fazerem. Aquele lá era crítica de um filme, né? Que eu dei o modelo para vocês. Tem na página tal, modelo, como fazer, como seguir. Bem tranquilo, tá? Não deixem para conseguir nota na prova, senão fica para recuperação e tem que fazer mais uma prova, tá? Seria isso, então, que está nessa programação do bimestre, né? Deem uma olhada lá na plataforma Iônica, qualquer coisa me mandem uma mensagem lá, se vocês estiverem em desacordo com alguma coisa, ou se tiver alguma observação a fazer. Se achar que é muito pouco trabalho, eu posso dar 4, 5, não tem problema. Né? Mas aí é com vocês. Acho que 2 está ok, né? Olha, para respirar tem, né? Indiretamente, se a gente for pensar. Porque para vocês participarem da aula, vocês têm que estar vivos, né? Tem que estar respirando. Então, vocês ganham nota para participar da aula, logo, indiretamente, por respirar também. Certo? Adelante, então. Todo mundo com a apostila aí, ao alcance das mãos? Se não tiverem, peguem. Que agora não tem aquela desculpa de que não trouxe, porque se vocês não trouxeram, né, vocês estão em casa, então tem que estar com vocês. E tem na Iônica também. Eu não gosto de usar na Iônica porque às vezes a Iônica está meio bugada e aí a gente sofre um pouco. Eu prefiro usar o material físico. O gato comeu. Eu sei que acontece isso. Aqui eu tenho 6. Então, se eu deixar fácil as apostilas, eles acabam. Vamos lá, então, para a página 56. A nuvem de gafanhotos pegou a apostila e levou lá para o Paraguai. Deu um pulinho lá, Isis, é fácil. Página 56. A gente vai ver aí o que a gente vai trabalhar nessa unidade 5. A gente vai mudar um pouco de assunto, né, que a gente vinha trabalhando sobre arte, sobre cinema, sobre filme, né, sobre tecnologia. Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre lendas, né, sobre mistérios, sobre lugares, né, em que escondem mistérios ou lendas ou superstições e etc. Né? O que haverá passado aqui? Né? O que significa isso? O que aconteceu aqui? Né? O que se passou aqui? Né? E aí a gente tem algumas fotos de alguns, né, ali a primeira foto de estátuas moais de la Isla de Páscoa, que são algumas estátuas que ninguém sabe como foram construídas, quem fez, né, umas estátuas gigantes. Tem ali também um objeto de la cultura maia, que é um calendário maia, que também é um objeto que é mítico, né? As pessoas não sabem muito bem para que serve, como foi desenvolvido. Aí tem uma coisa de superstição, um espelho quebrado. Né? O que significa espelho quebrado? Um espejo roto, que é mala suerte. Né? Mala suerte, 7 anos de mala suerte. Sim? Uma curiosidade, gente, sobre a palavra azar,
Em português, a gente identifica ela como algo bem negativo, né? Sempre o azar é negativo. Em espanhol, o azar é como se fosse uma palavra neutra, vamos dizer assim. Né? Quando você fala que você vai hacer algo al azar, significa que você vai jogar a sorte, né? Então, sortear, né, é rugar al azar. Sim? Então, para dizer azar mesmo, de má sorte, em espanhol a gente usa mala suerte. Sim? Então, azar em espanhol não quer dizer exatamente má sorte. Não sei se ficou muito claro, mas é bem diferente, né? De entender que essa palavra muda, né? Mas é uma superstição. Em espanhol, superstición, né? Que é uma crença del pueblo, né? É uma coisa que as pessoas pensam que dá mala suerte. Não é comprovado, pero é uma superstição. Assim como el trébol de 4 hojas, que está na página 57. Trébol de 4 hojas, que dá buena suerte, que dá suerte, ¿sí? Assim como a herradura, ¿sí? São superstições, né? Aí há a introdução do conteúdo da unidade 5, que é esse tema, ¿sí? De mistério, de suerte, de mala suerte, de superstição, de leyenda, ¿sí? Leyenda, mito. Vamos a trabalhar um pouco sobre isso. Tá? Era só ter um pouquinho de dinheiro que comprava a sorte, né, Henrique? Adelante, então. O texto que eu pedi para vocês lerem é o da página 58. Tá? Não sei quem leu, não sei quem não leu. Quem não leu vai ler agora. Tá? Mas é um texto intitulado Isla de Páscoa, la poderosa atracción de los misterios sin resolver. Tá? Acompanhem o texto, eu vou ler. Tá? Vou liberar o microfone para vocês, caso vocês queiram falar. Falar coisas para contribuir com a aula, de preferência. Então, tá ligado o microfone. Quem quiser falar alguma coisa, perguntar, pode me chamar, que eu dou o direito à palavra. Ok? Acompanhe, então, o texto lá na página 58. Tá? Já já a gente vai conversando parágrafo a parágrafo sobre esse texto, que é muito interessante. Tá? Muito interessante. Quem não conhece sobre, é bem interessante. Isla de Páscoa, la poderosa atracción de los misterios sin situada lejos de la nada oceánica, no posee paisajes excepcionales, ni playas extraordinarias, ni una milenaria. Ignoramos casi todo lo que pasó allí antes del siglo XVIII, pero es uno de los lugares más intrigantes del planeta. Aí já introduz, então, falando sobre esse lugar que está no meio do oceano, é uma ilha, né, e uma Isla de Páscoa, em que não há nada de muito excepcional, a não ser os mistérios que essa ilha tem. Né? Um mistério é um dos lugares mais intrigantes do planeta. Né? Rapa Nui, que este es el nombre que le dan sus aborígenes, pertenece administrativamente a Chile desde 1888. El aspecto que la hace diferente, única, son los moais, unas extrañas figuras gigantescas de lava volcánica. Moai, em Rapa Nui, significa escultura.
disseminadas por toda su superfície. A falta de uma arquitetura especialmente significativa, de um arte singular, de uma história clara, Rapa Nui possui estes enigmáticos monumentos cuya sola contemplação hipnotiza. Então, o que está falando esse parágrafo? O mistério o que há debaixo dessas estátuas. Né? São estátuas gigantescas, mas o mistério está principalmente, elas são de material que é de lava vulcânica, né, petrificada, mas o mistério é quem construiu, quem fez e por que fez. Né? Aí que o Henrique falou, eles estão vindo. Né? Muita gente associa isso a extraterrestres e toda aquela coisa, teoria da conspiração, e, né, assim como pirâmides no Egito, pirâmides no México, né, esses mistérios sem resolver que intriga as pessoas. É interessante também que no Peru existem algumas construções que também são intrigantes. Então, a América Latina, de forma geral, tem alguns monumentos que são muito, né, que deixam as pessoas muito pensativas sobre o que são e para que servem. Né? Vocês conhecem Stonehenge? Aquelas pedras lá no Reino Unido? Deixa eu ver aqui. A gente já chega na altura dela, vocês vão ver que é bem maior que isso. Pode ser, quem vai... Continuando então, né? Para a gente tentar ver um pouco mais sobre isso. Em toda a isla, terceiro parágrafo. Em toda a isla há mais de 1 milhar e não há dos iguales. Ou seja, tem mais de 1.000 estátuas e não tem nenhuma que seja igual a outra. Imaginem. Sua altura varia desde los 1 metro, 1,13 metros, hasta los 21 metros. Imagine, de 1 metro de altura até 21 metros de altura. Então, esse 21 metros é um gigante inacabado de Rano Raco, né, que é uma estátua específica. Né? Vejam que, né, tem aí 160 toneladas de pedra. Es muita coisa. ¿Sí? Como hicieron eso en una isla? Vamos a pensar que não há nada. É uma isla cercada por el mar. Não há ferramentas, não há maquinários. Como assim? Tá? Tienen aspecto antropomorfo, muy estilizado, e se ignora a quienes representam, para que e como foram tallados. Ou seja, antropomorfo quer dizer em forma de homem, ou seja, em forma de homem. Né? São figuras em formato humano. Existem todo tipo de conjecturas, de suposições, pero muy pocas certezas. Poderiam ser retratos de altos dignatários, pero dado su gran número, esta teoria se desvanece. Pero quizá a aglomeração mais impressionante de Moais está em las laderas del volcán Rano Raraco, cuyas rocas de toba de la Pili sirvieron de cantera para todas as estátuas. Aún hoy não sabemos por que quedam docenas de moais sem acabar, semi-enterrados, impertérritos, com sua mirada vazia sem ojos e seu inexpressivo resto. Ou seja,
A aglomeração mais impressionante dessas estátuas é perto desse vulcão, né, em que o material foi utilizado para fazer as estátuas, e eles ainda não se sabe também por que tem muitas estátuas que estão inacabadas, né? Estão sem rosto, né, ou estão enterradas. Por que não foi acabado esse trabalho? Você teve algum objetivo em não ser acabado? Como que foi? Sim, é bem curioso. Não dá para saber como isso aconteceu, né, e por que essas estátuas estão ali abandonadas e inacabadas. Terminando, então, o último parágrafo. Paradoxicamente, apesar de seus escassos 164 quilômetros quadrados, Rapa Nui viene a significar algo assim como Tierra Grande, em contraposição à isla polinésia de Rapaíti, ou Tierra Pequeña, pero también recibe el nombre de Tepito o Terrenoa, literalmente el umbigo del mundo. Vejam, gente, que mais interessante a gente pensar ainda é que essa ilha, né, os aborígenes, que são aborígenes, são aqueles pessoas nativas, né, que vivem indígenas, por exemplo, que vivem nesse determinado lugar. Essa ilha fica mais próxima da América do Sul, mas ela tem uma ligação de língua, né, eles falam uma língua que é muito parecida com as línguas lá da Polinésia. Polinésia fica na Oceania, né, perto da Austrália, naquela região, naquelas ilhas, e que é relativamente longe. Né? Como esses povos têm uma ligação, estando em ilhas diferentes, né, ilhas muito distantes uma da outra? Como eles chegaram de um lugar para o outro? Que são milhares de quilômetros de distância, às vezes, né? E não existia barcos como existe hoje, transatlânticos, que atravessavam os mares e chegava facilmente, avião, não existia, né? Então vejam que há muitos mistérios nesses povos, né? Os povos mais antigos, eles preservam muitos mistérios que a gente não consegue entender, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Tá? A ilha, o primeiro contato dela foi com os navegantes, né, que durante o período das navegações e colonização, né, perfaziam esse caminho, né, para chegar, por exemplo, nas ilhas mais próximas da Ásia, né, atravessar o Oceano Pacífico, por exemplo. Sim? Lembrem que a América foi descoberta porque os navegantes queriam chegar na Índia. A Índia é do outro lado do mundo, né? Mas eles erraram o caminho e vieram parar aqui no Brasil, que chamaram de Índias, né? Na América, chamaram de Índias, que eles chamam de Índias ocidentais, nessa época, né? Então, os navegantes descobriram essas ilhas e os povos que lá estavam, eles já estavam lá, não foram levados até lá. Né? E acharam, por exemplo, essas estátuas que são um mistério, né? E isso a gente encontra em vários outros lugares, né? Pirâmides, por exemplo, com pedras de toneladas que eram impossíveis de se carregar sem um guindaste, né? Essas estátuas são pesadíssimas, né? E às vezes elas ocupam um espaço que pode ser que esteja perto do vulcão, ou seja, as pedras caíram do vulcão e estava ali já o material para fazer as estátuas, mas existem lugares que são longe do vulcão. E aí as pedras tiveram que ser carregadas até esse lugar. Né? E pedras de 160 toneladas, às vezes, né? Que hoje em dia seria impossível sem um maquinário adequado. Então, os mistérios começam por aí. E aí tem todo tipo de teoria que a gente possa imaginar. Tá? Então, vamos pensar um pouco mais, então, sobre esse texto com as atividades da página 59. Tá? Não sei se alguém respondeu, quem respondeu, tudo bem. Quem não respondeu, a gente vai fazer agora. Tá? A primeira questão da página 59 diz o seguinte, né?
¿Cuál es la idea principal del texto? Rodea la resposta correta. E aí tem 4 opções. A primeira opção da ideia principal do texto é apresentar um novo descobrimento, as esculturas de la isla de Rapa Nui. Não é isso, né? Porque isso já foi descoberto há muito tempo, então não é uma descoberta nova. Vamos ver a B, então, que segundo o Samuel é a B. Vamos ver. Informar sobre a solução do mistério de la isla de Rapa Nui. Só um momento, tá, gente? Já volto. Voltei. Chegado uma entrega do correio para mim. Letra B. Informar sobre a solução do mistério de la isla de Rapa Nui. Não é a B. Por quê? Porque não existe solução do mistério. O problema justamente é isso. Tá? Letra C. Exponer a quantidade de mistério que possui esta isla e que se parecem a outras leyendas. Bom, tá, não estaria totalmente errado se a gente for pensar, né? Mas é possível enumerar a quantidade de mistérios um a um, né? Todos os mistérios possíveis? Não. Mas vamos ver a letra D. Destacar a atração que nos produz o mistério que esconde a Isla de Páscoa. Ou seja, o próprio título fala. Né? O próprio título do texto, Isla de Páscoa, la poderosa atração de los mistérios. Tá? Então, é a letra D. Correto. Olha, gente, uma questão interessante para a prova, né? Se a gente for pensar. Muito interessante. Número 2. Indica se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas, segundo o texto. Primeira, la isla de Pascua es famosa por los misterios, pero además por sus paisajes e playas. É D. Isso mesmo, Henrique. Letra D é correta. Vamos ver a 2. Essa primeira opção. La isla de Pascua es famosa por sus mistérios. Ok, correto. Pero, mas, todavía más por sus paisajes y playas. ¿Es verdad? Vamos a volver en el texto.
E no primeiro párrafo nos diz que no posee paisajes excepcionais. Ou seja, a principal atração é os mistérios da ilha. Não é uma ilha bonita, não tem praias paradisíacas bonitas e você pode aproveitar a paisagem. Não. Então é uma ilha que tem mais mistérios e essa é a atração. Então é F, né? Falso. Segunda, el tema que la hace única son los moais. ¿Qué son los moais? Son las estatuas, esculturas. Essa isla es única por causa de los moais? Só existe nesse lugar? Sí. Entonces es verdadero. Muy bien. Terceira opção. Las esculturas son todas completamente iguales. Não, o texto diz que não tem nenhuma igual, e isso é mais misterioso ainda. Imagine milhares de estátuas, todas uma diferente da outra. Então, isso é intrigante demais. Então, é falso. Não existe nenhuma igual à outra. Número 3. Estava lá quando construído. Parece a música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Número 3. Para cada pergunta, rodeia a resposta adequada. Letra A. Que aspecto hace única a isla de Rapa Nui? Essa é uma pergunta parecida com a anterior. Número 1. Sua arquitetura é especialmente significativa? Sua arte singular? Seus enigmáticos monumentos? Número 3. Exatamente. B. Que significa Rapa Nui? Isla de Páscoa, Tierra Grande, el ombligo del mundo. Rapa Nui. Não é a 1. Não é a Isla de Páscoa. Isso foi de um mistério que eu falei, da conexão que esse povo dessa ilha tem com um povo de uma outra ilha muito distante, que é a língua. Na língua deles, Rapa Nui significa Tierra Grande. Número 2. Está lá no último parágrafo. Tierra Grande. E em outra língua de uma ilha mais distante, Rapa Iti significa Tierra Pequena. Então, Rapa Nui, Tierra Grande. O nome ombligo del mundo é Tepito Ote Renoa, que é uma outra expressão, tá? Então, é a número 2. B2. Número 4. Associa cada palavra com o sinônimo correspondiente. Letra A. Intrigante. Intrigante significa suposição, seguridade ou misterioso. Isso é fácil. Intrigante é misterioso. Muito bem. Conjetura significa suposição, seguridade. 1. Exatamente. Suposição. Conjeturar é suponer. Sim? Mesmo na suposição. E certeza é seguridade. Correto? Sim? Então, veja que as questões são bem simples, né? Alguma outra que teve que voltar para o texto. Na prova, eu vou continuar usando mais ou menos esse modelo, tá? Então, de ter um texto base e uma pergunta de interpretação, às vezes simples, tá? Mas para vocês firmarem na leitura mesmo. E a número 5 é a resposta pessoal. Então, a gente não vai responder aqui agora, vocês respondem vocês no caderno ou na apostila, como vocês preferirem. Que diz, que crees que representam os moais? A gente já teve aqui alguma ideia, né, do que seria, o que representa isso. Por que piensas que estão disseminados por toda a isla?
escreve em tu quaderno as respostas. E aqui a gente pode fazer toda a suposição possível. Pode ser deuses, pode ser pessoas, governantes, extraterrestres, e aí vai da criatividade, dos limites da imaginação de cada um. Os mistérios sem resolver dão abertura para conjecturas, suposições. Sim? Filme ali, não sei se alguém já assistiu sobre o filme do Eldorado, que é bem um desenho bem legal, né? Que é também um outro mistério da América Latina, que é o mistério do Eldorado, que seria uma cidade em que teria, né, muitos tesouros, que é uma lenda indígena, né, dos indígenas latino-americanos, que motivou que os espanhóis buscassem cada vez mais o ouro na América Latina, e isso acabou causando, né, morte de muitos indígenas, né, guerras, né, por causa disso, dessa lenda, é uma leyenda em espanhol. Sim? Essa foi a nossa introdução à unidade 5, tá? Na semana que vem a gente vai trabalhar o conteúdo gramatical das páginas 60 e 61. Sintam-se livres para ler a página 60 e 61, se vocês quiserem, tá? Mas vai estar mais explicado na semana que vem, que é o nosso conteúdo da semana que vem. Beleza? Por hoje seria isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum recado? Quer mandar um abraço? Como que é? Não? Um link aí sobre a Ilha de Páscoa, quem quiser ler mais. Busque imagens no Google, é bem interessante. Bem interessante mesmo. Né? Se vocês quiserem pesquisar a lenda da Ilha de Páscoa. Ok? Então seria isso hoje, gente. A gente se vê na semana que vem. Tá? Aguardem as orientações na plataforma Iônica, no Clipe Escola. Quem precisar de ajuda para acessar o Clipe Escola, busca a coordenação. Tá? E o colégio está ajudando quem ainda está com dificuldade. Beleza? Nossa próxima aula, provavelmente na próxima quinta-feira. Tá? Talvez continue sempre nas quintas. Beleza? Então, até a próxima quinta. Até mais. Tchau, tchau.